Olá, meu nome é Luiz Chaimovics e eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu vou apresentar para vocês o projeto Agentes Inteligentes em Jogos Digitais, que foi realizado no Laboratório Multidisciplinar de Pesquisa em Jogos do Departamento de Ciência da Computação, dentro do contexto do Edital Universal de 2016 da FAPEMIG. Mas o que são agentes inteligentes? Basicamente, um agente inteligente é uma entidade que percebe o ambiente que ele vai estar imerso utilizando seus sensores e ele vai atuar nesse ambiente utilizando seus diversos atuadores. E a gente tem vários exemplos de agentes inteligentes. Por exemplo, o ser humano é um agente inteligente. A gente tem vários sensores, a visão, o tato, a audição, e a gente pode atuar no mundo utilizando, por exemplo, nossas mãos, nossa fala, nossas pernas e assim por diante. Um robô também é um agente inteligente. Ele vai ter vários sensores como laser, sonar, e vai ter vários atuadores, os manipuladores, as suas rodas e assim por diante. E no contexto de jogos? No contexto de jogos, a gente vai trabalhar com basicamente dois tipos de agente. A gente pode pensar num agente de mais alto nível, que pensa na estratégia global de um jogo, como aqui no caso do xadrez, a gente pode pensar num jogador de xadrez, que vai observar todo o estado do tabuleiro e vai definir qual a jogada que esse agente tem que fazer. Ou no caso dos jogos gráficos, como o Mario, por exemplo, o nosso agente vai ser o próprio personagem do jogo, nesse caso, o próprio Mario. O Mario vai estar percebendo o ambiente usando seus sensores virtuais e vai estar agindo nesse ambiente. Vai estar pulando, vai estar atirando, vai estar tomando diversas decisões para ele poder avançar nas diversas fases do jogo. O objetivo geral desse projeto, portanto, foi desenvolver agentes inteligentes capazes de jogar diferentes tipos de jogos, numa área que a gente chama de General Game Playing, e com isso contribuir para a grande área de inteligência artificial para jogos. Além das contribuições científicas desse projeto, ele também é importante na formação de recursos humanos para uma área que movimenta bilhões de dólares todos os anos. A primeira vertente desse trabalho foi a criação de agentes genéticos para jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro normalmente são representados por uma árvore do jogo, igual a essa árvore do jogo da velha. Em cada nível do jogo, você tem a jogada de um jogador e as várias possibilidades do outro jogador, do adversário, vão estar no nível seguinte. Com isso, a gente consegue montar uma árvore do jogo, onde os nós folha, lá no final, vão ser os possíveis resultados daquele jogo. O grande problema é que essas árvores podem ser muito grandes, principalmente para os jogos clássicos, como xadrez, trilha, reverse, damas e assim por diante. Então pode ser muito difícil você percorrer essa árvore toda e conseguir fazer um algoritmo que seja eficiente. A nossa ideia, portanto, foi utilizar duas técnicas que são a busca de Monte Carlo e as redes neurais artificiais, para tentar fazer um agente aprender a jogar um jogo. Ele vai explorar, vai conhecer a árvore do jogo e vai conseguir jogar esse jogo. Basicamente, a busca de Monte Carlo vai fazer várias simulações nessa árvore, como se fosse jogar partidas até o final, e para com isso ele poder avaliar os nós dessa árvore. Falar se um nó é bom ou se é ruim, se uma jogada é boa ou se a jogada é ruim. Só que como a árvore é muito grande, a gente não vai conseguir explorar a árvore toda. Então, é aí que entram as redes neurais artificiais, que a ideia é generalizar o estado, ou seja, a gente vai tentar detectar estados parecidos com aqueles estados que a gente já investigou, e através da rede neural, nós vamos poder falar qual é a jogada que deve ser feita de acordo com esse estado que está sendo observado, mesmo que esse estado nunca tenha sido explorado ainda pela busca de Monte Carlo. O nosso algoritmo recebe, então, as regras do jogo, ele vai conseguir montar a árvore do jogo, explorar essa árvore usando o algoritmo de Monte Carlo, para conhecer os estados e ações, e depois generalizar os estados e ações usando a rede neural. A gente testou esse algoritmo em dois jogos clássicos diferentes, que é o Reverse ou Otelo, que é o jogo que vocês estão vendo à esquerda, e o Trilha, que é o jogo que vocês estão vendo à direita. E os resultados foram bastante satisfatórios. O nosso algoritmo, mesmo começando do zero, foi capaz de aprender a jogar os jogos e foi capaz de derrotar agentes que foram desenvolvidos especificamente para cada um desses jogos.
Esse trabalho é resultado da dissertação de mestrado de Matheus Andrade Rezende, que terminou aqui no programa de pós-graduação em Ciência da Computação do UFMG em 2017 e foram publicados no SB Game de 2017. E depois a gente continua trabalhando em extensões desse trabalho. E para os jogos gráficos, será que a gente consegue fazer uma coisa similar? Nos jogos gráficos, a gente não vai conseguir montar aquela árvore do jogo. A gente vai ter que trabalhar diretamente com features, com características dos jogos, né, que são mostradas pela tela do jogo, por exemplo, a posição onde você está, a posição dos seus inimigos, as barreiras que você pode enfrentar e coisas similares. E extraindo essas features, nós vamos tentar aprender em cima dessas features. Esse é um trabalho que está sendo desenvolvido pelo aluno de mestrado Renato Garcia, que foi inclusive bolsista do projeto, e está com essa dissertação de mestrado prevista para o ano de 2019. Eu vou deixar o próprio Renato explicar um pouco do trabalho dele para vocês. Tradicionalmente, os agentes que jogam videogames utilizam como representação do estado do ambiente os pixels de um frame de jogo. Esta matriz de pixels é dada como entrada para um algoritmo de decisão, que, como resposta a essa atualização do estado do ambiente, fornecerá um comando a ser aplicado no joystick do console. Este comando do joystick modificará o ambiente no console, que por sua vez gerará um novo frame, e uma nova iteração do processo terá início. Uma limitação nesta abordagem descrita é que a representação do estado como matriz de pixels não entrega nenhuma informação semântica ou estruturada dos objetos presentes em cena. O objetivo deste trabalho é construir essa representação estruturada do ambiente, que será então utilizada como entrada ao algoritmo de decisão. A estrutura mais básica representada são os blobs de cor. Todo conjunto adjacente de pixels com a mesma cor são agrupados em um objeto. Cada objeto possui diversas propriedades, como identidade, por meio da qual se infere a continuidade temporal das várias instâncias de um mesmo objeto através dos frames, além de posição, forma, área, etc. Uma vez identificados os objetos básicos, a análise temporal de suas propriedades permite inferir estrutura. Por exemplo, objetos próximos que apresentam uma coesão espacial são compostos como partes de um objeto em nível hierárquico superior. A análise da interação dos objetos entre si mesmos e os comandos do joystick permite inferir também categorias para os mesmos. Por exemplo, o objeto do personagem jogável será aquele que apresentará uma maior correlação entre os movimentos em tela e os comandos do joystick. E quando os jogos se tornam mais complexos, como os jogos de estratégia em tempo real? São jogos gráficos com milhões, bilhões de estados, e para cada estado você vai ter um conjunto muito grande de ações que você vai ter que tomar. Nesse caso, a gente tem que fazer um raciocínio estratégico, normalmente pensando num portfólio de algoritmos que nosso agente pode aprender a utilizar. Essa foi a tese de doutorado do aluno Anderson Rocha Tavares, que defendeu aqui no programa de pós-graduação em computação em 2018, e eu vou deixar ele explicar para vocês o contexto e os resultados que ele obteve no trabalho dele. O problema geral abordado nessa tese é um problema de controle, no qual a gente observa a situação, observa como o mundo está agora e toma uma decisão, escolhe uma ação, ou seja, tenta escolher a melhor ação dada a situação observada do mundo. E os jogos digitais complexos, né, fornecem grandiosos problemas de controle com valiosos problemas de pesquisa para trabalharmos. Por exemplo, a questão de tempo real, ter que decidir em tempo real, senão a situação piora para o jogador, e muitas situações possíveis, né? Cada posição aqui das entidades na tela implica uma situação diferente para decidir. Além disso, cada entidade controlada aqui, o jogador deve atribuir uma ação para ela, sendo então no total, o jogador tem que o total de ações do jogador é a combinação de todas as ações atribuídas para cada pequena entidade aqui na tela. Além disso, tem um adversário aqui do outro lado que a gente deve derrotar. Então, a vitória de um jogador é a derrota do outro. Por isso que existe esse termo soma zero. Então, esse tipo de cenário aqui, especificamente essa tela mostra o jogo StarCraft, fornece um grandioso
problema de controle, um grandioso desafio aí para técnicas de inteligência artificial. E como foi feita a abordagem para esse problema tão desafiador? Primeira coisa, ao invés de escolhermos, de nos preocuparmos com a infinidade de ações disponíveis em cada situação, a gente escolhe, então, ao invés de escolher uma ação, escolhemos um algoritmo disponível por algum programador entusiasmado, né, porque o StarCraft é um jogo popular e depois que foi liberada a interface de programação dele, vários programadores criaram seus bots ali para jogar e cada bot é adequado para uma situação. Então, o nosso trabalho é descobrir qual algoritmo, qual bot é o melhor para cada situação do jogo. Só que considerar cada situação possível não é tratável, é inviável, porque o número de situações a considerar, o número de possíveis combinações dos elementos na tela é muito grande. Então a gente precisa de generalizar o aprendizado. Então, imaginando que cada bolinha aqui é uma situação, um possível estado, então no total a gente tem um espaço de estados aqui, todas as possíveis situações do jogo aqui, hipoteticamente. Então, se eu sei que o algoritmo, por exemplo, é o melhor para essa situação, no esquema de agregação de estados, eu digo que ele é o melhor para todos os estados em um mesmo grupo, dado um critério de agrupamento, em detalhes aqui na referência número 2, na lista de referências ao final desses slides. Outro esquema possível é, se eu sei, por exemplo, que o valor de um algoritmo para esse estado, eu vou propagando esse valor, porém suavemente para os estados com características parecidas. E mais detalhes sobre isso, dessa abordagem que a gente chamou de aproximação linear de funções, na referência número 3, na lista ao final desses slides. E os principais resultados dessa tese, primeiro, análise de propriedades teóricas da seleção de algoritmos, ou seja, a gente conseguiu ver quais os algoritmos são dominantes em quais situações, usando recursos de teoria dos jogos. Além disso, a gente conseguiu avançar o estado da arte, ou seja, derrotar os oponentes mais modernos do ano de 2018 aqui que a gente testou. A cada barra aqui é uma variante da nossa abordagem, cujos detalhes estão descritos na referência também número 3 ao final. E aqui, cada nome embaixo aqui é um desses oponentes, e contra todos eles a gente teve taxas de vitória de 80% ou mais. E geramos aí uma sequência de publicações importantes, né, nas principais conferências na interseção de AI e jogos, que são essas, a número 1 e a número 2, na principal revista de jogos, que é a número 4, e em uma das maiores conferências de inteligência artificial em geral, que é a referência número 3. Uma outra linha de pesquisa desse projeto foi a investigação do uso de agentes inteligentes na geração de conteúdo para jogos. A gente não quer agora um agente que vai jogar o jogo digital, e sim um agente que vai construir esse jogo, gerando diferentes cenários, histórias, personagens, desafios, entre outros. Essa é uma área bastante ativa de pesquisa na área de inteligência artificial para jogos, que é chamada de geração procedural. Nesse contexto, um dos trabalhos desenvolvidos foi a dissertação de mestrado do aluno Yuri Pessoa, defendida em 2018 no programa de pós-graduação em Ciência da Computação da UFMG. O Yuri trabalhou com autômatos celulares e uma técnica chamada Space Filling Curves na geração de mapas e cenários. Basicamente, a partir de algumas configurações iniciais, o sistema é capaz de gerar, de forma autônoma, diferentes cenários, como vocês estão vendo aí nesse vídeo. A ideia é que a composição de diferentes camadas de autômatos celulares permite a geração de diferentes caminhos, relevos, vegetação, entre outros vários componentes do sistema. Os resultados foram bastante interessantes e foram publicados no Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital de 2018, o SB Games, que é a principal conferência nacional no contexto de jogos digitais. Um outro trabalho desenvolvido foi a dissertação de mestrado da aluna Sofia Utt, em colaboração com a professora Gisele Papa. A Sofia trabalhou na criação de um Drama Manager, que é basicamente um gerenciador de histórias.
A ideia é que, conhecendo as preferências do jogador, o sistema possa gerar, de forma autônoma, um enredo do jogo que se adapte a essas preferências. O Drama Manager criado pela Sofia trabalha em cima de uma estrutura narrativa chamada Imaginário de Duran e usa algoritmos genéticos para poder gerar essas histórias. A gente realizou tanto testes quantitativos quanto testes qualitativos, obtendo excelentes resultados. Esse trabalho também foi publicado no SB Games de 2018, recebendo o prêmio de terceiro melhor artigo e sendo convidado para uma publicação em um periódico. A gente já submeteu essa primeira versão do periódico e ele recebeu a primeira revisão. E nós estamos trabalhando na próxima submissão. Por fim, um trabalho que está em andamento no contexto de Game Analytics é o desenvolvimento de ferramentas e metodologias inteligentes para realizar análise espaço-temporal de jogos. A ideia é que a gente possa coletar diferentes informações do gameplay de um jogo e exibir essas informações de maneira amigável para os game designers, de forma que eles possam analisar melhor o seu jogo. No vídeo, vocês estão vendo uma das ferramentas desenvolvidas no motor de jogos Unity. Essa ferramenta permite acompanhar a evolução de diferentes variáveis de um jogo ao longo do tempo. Esse é o trabalho de doutorado do aluno Marcelo Neri, que tem sua defesa prevista para 2020. Espero que com esse vídeo vocês possam ter conhecido um pouquinho mais do projeto Agentes Inteligentes em Jogos Digitais, que foi desenvolvido no contexto do edital universal de 2016 da FAPEMIG. Gostaria de agradecer a toda a equipe do Laboratório Multidisciplinar de Pesquisa em Jogos, ao Departamento de Ciência da Computação da UFMG e à FAPEMIG por todo o apoio para o desenvolvimento desse projeto.